Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando Nabuco, esse é o Papo Hiperfocal. Hoje traremos aí uma super discussão sobre o desenvolvimento de temas na fotografia, né? Como fazer para desenvolver o tema, o que é um tema e todas as possibilidades e aspectos dessa questão na fotografia. Começamos com um pequeno atraso, minha caneta acabou de quebrar, perdão. Começamos com um pequeno atraso, dificuldades técnicas. Daqui a pouquinho, o Vitor Vogel, fotógrafo de Petrópolis, radicado em Niterói, vai estar conosco para desenvolver aí a questão conosco. Mais uma vez, peço perdão pelo atraso. Alô, pessoal que tá aí. Rafa, boa noite. Quem tiver aí, dá um alô para eu saber que tá aí, que eu não consigo saber aqui, tá bom? E vamos rodar a vinheta, como a Rafa pediu. Roda a vinheta. Isso daí, a nossa vinhetinha. Pessoal, gostaria de lembrar a todo mundo que dia 1º de maio, depois dessa live de hoje, nós vamos dar uma breve pausa. Dia 1º de maio, às 21h30, estaremos aqui recebendo o grande fotógrafo, o grande fotojornalista, Ricardo Beliel. Ele vai conversar conosco sobre sua carreira, sua vida, suas imagens, os trabalhos, os temas que desenvolveu. Vai ser um super bate-papo imperdível, não percam. Dia 1º de maio, feriado, às 21h30, grande Ricardo Belial estará conosco aqui no Papo Hiperfocal. Depois a gente vai ter também o Kleber Félix falando sobre fotografia de esportes, em data ainda a definir, e a Nina Tedesco, a Marina Tedesco, vai conversar conosco sobre a mulher na fotografia e a fotografia da mulher. Vai ser muito bacana. Boa noite, Rafa. Boa noite, Vitor. Vitor aí sempre conosco também, dando aquela força bacana. Muito obrigado. Pessoal, queria falar com vocês rapidamente sobre a situação do Covid-19. Gostaria de pedir, por favor, para vocês que fiquem em casa. Os relatos não param de chegar de pessoas próximas que estão doentes, pessoas que estão, inclusive, vindo a falecer. A questão é muito séria. A gente está aproveitando essa época para desenvolver, né, potencialidades, para desenvolver novas amizades, né, mesmo que virtuais, mas a situação é muito séria. É muito séria. Por favor, fiquem em casa, se vocês têm possibilidade, se cuidem. Se forem para a rua, usem máscara, luva, façam todos os protocolos sanitários ao chegar em casa, porque a coisa é muito séria. Fiquem em casa. Bem, sem mais delongas, gostaria de convidar para o nosso bate-papo o fotógrafo de Petrópolis, radicado em Niterói, grande colega, grande amigo, Vitor Vogel. Boa noite, Vitor. Salve, Nabucão! Como é que estamos, meu camarada? Tudo tá me ouvindo aí, Nabuco? Tô ouvindo. Deu um delay, mas estou ouvindo. Aqui é a roça, Petrópolis, meu camarada. Petrópolis é a dose. Enfim, desculpa aí o atraso, mas a liberdade religiosa aqui em casa é algo bastante consolidado. Minha mãe é espírita kardecista e terça-feira é dia de culto. Ao longo da minha vida, muito na política, né? A gente se conheceu no movimento. Eu não tinha percebi isso depois, anos depois, né? Que essa questão de participar de algo vem muito da minha mãe, dirigente kardecista do Centro Oswaldo Cruz, e a internet estava um pouco, digamos, ocupada. Mas, enfim, vamos lá, meu camarada. Estou com um PDF aqui já na mão, já. É só abrir e mostrar o PDF da nossa... Como é que é o nome? É oficina? É o nome oficial? Oficina o quê? O Papo Hiperfocal? A live é uma oficina, ela é um show, ela é...
A live é o papo. É o papo hiperfocal. É o papo nada mais, nada menos do que isso. Não, eu gostei muito dessa ideia mais descolada, porque eu via as primeiras, tal, eu lembro até aquela lá do Che Guevara, barato, né? Porque essas questões técnicas são muito importantes, né? Afinal, a fotografia é uma linguagem técnica, mas também ela é uma linguagem, né? E aí, a gente explorar como pensa a fotografia, ela é fundamental. Eu estou compartilhando aqui a minha tela para a gente poder trabalhar aqui. Está recebendo aí? Recebeu aí, Nabuco? Recebi. Show, beleza. Então, como é que é o esquema? Me dá Você quem manda. Você é tudo seu, fica à vontade. Então, antes de mais nada, boa noite para quem está vendo online agora, né? Quem está vendo depois, né, gravado. Bom dia, boa tarde, boa noite, para animar a festa. Meu nome é Vitor Fogel, eu sou fotógrafo, acho que há quase uma década já, né? Sou muito grato ao Nabuco por ter me apresentado a linguagem junto dele, Bruxo, que era estudante da Odonto. Eu comecei a dar meus primeiros na fotografia, e desde então eu trilhei esse caminho da fotografia como linguagem, ou seja, é a linguagem pela qual eu expresso as minhas ideias. Também escrevo, também falo poema, enfim, mas a fotografia é a minha linguagem da praia, é a minha praia, né? E eu acredito que a fotografia é só uma técnica. Se fosse o alfabeto, se fosse escrita, a sua parte técnica seria a sintaxe, né? a gramática, né? Enfim. Mas ela também pode fazer poesia, pode fazer literatura, pode fazer texto jornalístico, enfim, a escrita, né? E a fotografia também. Você tem desde a fotografia de identificação, né? Que é a fotografia que as pessoas comuns têm acesso, né? Tem um livro muito legal, sobre a CLT e a democratização do retrato fotográfico, né? Depois eu boto aqui a referência, mas também fotografia de guerra, fotografia de viagem, fotografia de família, ou seja, existem várias formas de realização da fotografia, né? Mas todas elas, quer queira, quer não, têm um tema, tem um motivo pela qual elas são feitas, né? Essa é a ideia desse papo hiperfocal. Para quem não está ligado, a hiperfocal é a propriedade de uma lente quando ela está em foco para o infinito, né? E eu gostei muito do tema aí, do nome, porque pensar fotografia para o adiante e o infinito, tipo Buzz Lightyear do Toy Story, é mó barato. Enfim, Nabuco, mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa. Obrigado pelo a eterna partida entre dois caras que acreditam que um prato de comida é o mínimo que qualquer ser humano precisa ter e colocam as diferenças e buscam as energias e as posições comuns para construir uma fotografia e um mundo mais justo. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Vamos seguir o baile. Contigo mesmo, Vitor. Manda ver. Uma introdução, vamos lá. Pensar fotografia é sempre um desafio prazeroso. Ou caso não seja bem pensado ou articulado, um tema pode se perder ou uma cobertura fotográfica perder. Como assim uma cobertura fotográfica? Vamos pegar a cobertura fotográfica para entender o tema, né? O Nabuco, ele faz muito trabalho ao longo de, acho que uma década já, né, Nabuco? Você está com um trabalho, né? Enfim, na área sindical, enfim, faz um trabalho muito bom. Mas você faz trabalho picotado, certo? É um trabalho, sei lá, tem uma passeata, vou fotografar essa passeata. Tem uma jornada de mobilização,
várias passeatas, várias assembleias, tal. Ou seja, você tem uma cobertura fotográfica que ela é de uma semana, um mês, tal, enfim. E ela tem um tema. E você precisa buscar esse teu tema dentro dessas ações, né? Ou seja, então, essa ideia da cobertura. Uma reportagem, por exemplo, se o tema não for bem resolvido, é não comunicar o próprio tema. E no caso do Nabucco, comunicar o tema é o mais importante de tudo. A função da fotografia documental, no caso institucional, é comunicar um determinado tema, uma determinada ideia. E no caso da sindical institucional, uma posição clara. Não tem aquele terraplanismo do jornalismo de que nós na isenção. Enfim. Essa oficina parte da contribuição do Henri Cartier-Bresson, o mestre da fotografia e o pai da linguagem fotojornalística. Essas ideias que eu vou apresentar aqui são retiradas de um livro chamado Imaginário Segundo a Natureza, né? Vamos lá. Passando aqui. A reportagem é uma operação própria da cabeça e do coração para exprimir um problema, um evento ou impressões. A reportagem é uma operação progressiva da cabeça, do olho e do coração. Nenhum se fala da câmera. E olha que o Cartier-Bresson ele dá uma importância muito grande à câmera. No caso dele, a Leica. Ele até comenta nesse livro, O Imaginário Segundo a Natureza, na parte do instante decisivo, que a câmera Leica, para ele, foi uma descoberta. Ele coloca com muita clareza à frente, que a gente usou hoje no slide de composição, que a câmera só imprime a decisão do olho. Ele coloca na mão do fotógrafo, na cabeça do fotógrafo, a decisão de fazer a foto. Vamos lá. No caso da reportagem, o tema é importante, mas não só ele. Um tema pode perpassar todos os tipos e realizações da fotografia. Caiu aqui, Magrinho? Caiu aqui? Só estou vendo Só estou ouvindo sua voz. Tá, beleza. Com o slide inteiro, cara, porque eu tô com muita conexão, a minha conexão tá bem ruinzinha. Tá bom. Vamos lá, então. Pessoal, a gente só vai ouvir o Vogel e a mim, tá? Na verdade, vê se você consegue, Vogel, falar e... Você tá me ouvindo? Tô, mas com o slide inteiro eu não sei. Vamos ver. Fala consegue aí. Sim, consegue sim. Tá me ouvindo? Pessoal, vocês estão ouvindo o Vogel? Se estiver me ouvindo, tá tranquilo. Você tem que me colocar na live. Hã? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô, mas eu tenho que perguntar se o pessoal tá... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Vocês estavam me ouvindo, gente? Desculpa a pergunta aí, porque essa é uma tecnologia nova, sim? Então vamos lá. Então segue o barco, Vogel. Eu acho que eu consegui voltar aqui com a câmera, tranquilo? Voltou. Show. No caso da reportagem, o tema é importante, mas não só ele. Um tema pode perpassar todos os tipos e realizações da fotografia. Como assim? Vou dar um exemplo. Em maio do ano passado, o Coletivo Niterói Fotográfico realizou um evento, que o tema foi Mamães, Papais, Titias, Família, Famílias e Fotografia, né? Que era de fotografia, entendeu? Só que a gente até teve uma convidada super massa, grande amiga, Renata Xavier, grande parceira. Foi, muito massa a participação dela. Ela quase foi virada, porque teve um cara que levou a filha, foi muito legal. E teve um negócio que foi muito interessante, que foi o seguinte: teve o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, se eu não me engano, em maio. E aí, o que acontece? Realmente, esse tema foi perpassado pela questão foi perpassado pela questão LGBT. Ou seja, então, um tema ele não é uma caixa, ele é principalmente
uma caixa aberta, né, para você inserir outras questões. Vamos pegar o exemplo da Covid-19, da pandemia. Até fevereiro, todo mundo tinha um tema na cabeça. Eu estava, por exemplo, pensando como fazer macrofotografia aqui em Petrópolis, né, de natureza. Eu comprei uma macro, tal, minha primeira macro, e estou pensando como fazer isso. Mas veio a Covid-19, meu amigo. Esse é o único tema possível e imaginável nesse momento, né? Uns até continuam com eles, outros puseram em espera. Eu pus meu tema em espera, outros temas eu consegui continuar. Mas, no geral, o tema continua, né, meu chapa? Mas alguns temas, sim. No entanto, com as medidas de lockdown, quarentena, ou desleixo no estilo gripezinha, o tema da Covid-19, não há nenhuma articulação da fotografia ou fotógrafo de qualquer área que não esteja pensando alguma coisa sobre a Covid-19. É impossível hoje fotografar outro tema. Impossível. Nabuco, você me ouve? Porque a minha técnica Show, bem. Show, perfeito. Certo? Vamos aqui em cima. O primeiro passo para adentrar é pensar sobre ele. Em seguida, clique. Depois, repense e clique de novo. E continue esse ciclo. Mais à frente, isso vai ficar claro. O que importa é o seguinte: é você compreender que o clique ele deve ser pensado, tanto do ponto de vista técnico, cheguei num local, fotometrei, medi a luz, essa aqui é para sombra, aqui é para luz direta, essa é para luz indireta. Tá? Você compreender o lugar onde você está. E é igualzinho com o tema. Você tem que pensar sobre o tema. Você clica, vê na foto, essa luz aqui estourou, vou dar uma baixada. Você, no tema, faz a mesma coisa. Você pega e desmonta o tema e vai vendo as suas ramificações, os seus milhares, infinitos, os vários caminhos que o tema pode ter, né? Como negar, ele se impõe. E porque existem temas em tudo que se passa no mundo, bem como no nosso nível mais pessoal. Situar-se, em suma, em relação ao que se percebe. Cartier-Bresson. Como negar um tema? Ele se impõe. É o caso da Covid. E porque existem temas em tudo que se passa no mundo, bem como no universo mais pessoal. Situar-se, em suma, em relação ao que se percebe. Ou seja, é sempre buscar um tema e se situar perante a ele. Não é tomar posição militóide, não é tomar uma postura política, é tomar uma postura ideológica, ou seja, as tuas ideias para explicar aquele tema, mas principalmente é também você se posicionar frente ao que você vai fotografar. Se você fotografar uma criança no mesmo nível dela, você vai estar colocando ela de forma mais humanizada. Se você fotografa ela de cima para baixo, no plongé, o que acontece? A criança fica um anão, né? Se você fotografa do chão para cima, você faz a criança pequenininha virar um gigante, né? Ou seja, até a forma como você se posiciona frente a um determinado tema te ajuda, seja fisicamente, seja biologicamente, científicos, em termos de pesquisa, te posiciona a foto. Seja na questão mais técnica, seja na questão mais de linguagem, no tema, se posicionar é fundamental. Em outras palavras, pensar um tema para uma reportagem, série ou trabalho autoral é tatear o tema e seus componentes e, a partir dele, tomar uma posição para se aproximar deste. Tomando uma aguinha, que afinal ninguém é de ferro, né? Pode voltar a minha tela aí, se quiser. Parece que você está congelado, mas vamos tentar. Tudo bem. Voltei, vou desligar a câmera, vou voltar. Eu tô congelado mesmo, hein? Puta, tá feio pra caralho mesmo, hein?
Oh, meu Vamos Deus do lá, céu. mantenha a telinha inteira. Beleza. Vamos lá. Em outras palavras, pensar um tema para uma reportagem, série ou trabalho autoral é tática e seus componentes. Por isso, a foto do Fábio Café, que está na nossa projeção coletiva de Peraí. Fábio Café, que esteve conosco aí falando sobre fotografia documental, documentarismo. Foi uma super live. Café fez maior sucesso. Não poderia ser diferente. É uma pessoa maravilhosa, um grande fotógrafo, né? Não, e grande figura humana, cara. Grande figura humana acima de tudo, cara. Um cara que consegue transformar os afetos em pontes. Assim como Dante, que foi nosso professor, meu, do café, teu, do André. O Dante não foi. E de muita gente. O Dante estava na minha banca do TCC. Ó, que maneiro, velho, que maneiro, maneiro. Dante hoje é aposentado, né? Aposentado, conseguiu, né, cara? Forjou uma geração de fotógrafos e de fotógrafas, grande figura humana. Brinco com ele que se hoje eu gasto mais dinheiro com livros e não com câmera, grande parte é culpa dele, né? Mas vamos lá, vamos pensar o tema. Pensando o tema, Cartier-Bresson contribuições para a fotografia como linguagem. Uma delas é a reportagem de longo fôlego, imersão ou longa duração, né? O Sebastião Salgado, fotógrafo brasileiro, desenvolveu sua transição para a fotografia a partir da convivência com a sua companheira e seu trabalho como economista. Quem leva a fotografia para a vida do Salgado é a companheira dele, a Lélia, que fotografava o seu cotidiano em casa. Isso é muito legal, isso é muito maneiro. E ele trabalhava como economista, à época, na Associação Internacional do Café, né? Uma das primeiras coberturas de Salgado foi sobre a desertificação do Sahel, que é uma área produtora de café. Ele trabalhava como economista na Associação Internacional do Café, né? E aí, na década de 80, essa desertificação, né? Ele fotografa os trabalhadores migrando. Percebe só. A primeira foto, né? A migração, né? Enfim, e depois uma estalagem, digamos assim, um abrigo, uma casa, né? Com as pessoas na migração, né? Você vê ali o menininho ali, tal, né? Doente, né? Enfim, transforma as estatísticas da desertificação em faces, rostos, corpos. É a importância fundamental do seu trabalho. E aí, eu vou aqui jogar limpo. Existe uma crítica permanente e corriqueira, desleal, na minha opinião, ao trabalho do Sebastião Salgado, de que ele explora de que ele estetiza a pobreza. Eu gostaria aqui de ser solidário ao Salgado, que à noite vai estar fazendo sua entrevista no Roda Viva. Recomendo todo mundo que não for ver a final do Big Brother ao vivo, quem vê a final do Big Brother, depois da Thelma ser campeã, vamos ver o Sebastião Salgado, né? Até o Sebastião Salgado, a fome, a desindustrialização, os êxodos eram estatísticas. Eram 0,6%, 10,%, 38,4%. Com o Sebastião Salgado, as estatísticas da exploração do trabalho no mundo inteiro viraram rostos, faces e corpos. Se tornaram pessoas, presenças. Ele fez ver o quão o mundo é brutal e bárbaro com quem produz a riqueza. Essa é a importância do trabalho do Sebastião Salgado. A crítica feita a ele, a partir dessa concepção pequena, ela é pequena, né? Mas vamos lá. Nós vemos e fazemos ver, numa espécie de testemunho, o mundo e é o acontecimento por sua própria função
que provoca o ritmo orgânico das formas. Henri Cartier-Bresson, de novo, lá no O Imaginário Segundo a Natureza. Tem uma coisa importante aí, é o seguinte, o Bresson Salgado tem uma composição bem rígida, por isso que ele fala do ritmo das formas. Mas o que eu queria pegar nesse parágrafo aí é o nós vemos e fazermos ver. Ou seja, a forma como você estrutura o teu tema gera um testemunho. Portanto, a forma como você concebe o tema gera uma forma de ver determinado assunto. É por isso que se você der 5 câmeras para 5 pessoas no mesma câmera, mesmo filme, vão sair 5 coberturas diferentes. Entendeu? As proximidades entre as coberturas vão ser feitas pelas ideias que estão na sociedade naquele tempo, né? Vamos continuar. Ao longo da década de 80, Sebastião Salgado realizou uma reportagem de longuíssimo fôlego que gerou Trabalhadores, uma arqueologia da era industrial. Esse livro, para mim, tem um significado muito importante, porque foi o primeiro livro do Sebastião Salgado a contato. Como aluno do Dante, depois como um presente do meu pai. Tinha uma regra. Você resolveu ser historiador, vai ser pobre. Não vou te dar menos livros. Ou seja, livro era uma coisa que ele dava, não dava todos que eu queria, né? Eu comprei muitos, mas ele sempre deu muitos livros. E esse foi o primeiro livro de fotografia que ele deu, e com gosto, e com orgulho. Eu lembro que a gente comprou na FENAC, lá. Ele comprou os DVDs de Jethro Tull, e eu comprei, e ele comprou esse do Sebastião Salgado. Me ouve, Nabuco? Tudo certo? Sim, estou te ouvindo com atenção. Beleza, show. Se quiser fazer alguma pontuação, alguma questão, é só, fera. Manda ver, vai fundo. Essa é a capa do livro. Esse livro é um tijolaço, tem um pouco de texto no início e só foto, né? Mas tem também um caderno, texto, que são as legendas, que são muito fundamentais. Eu não tinha percebido desde que manuseei. Depois vi, é muito importante. E aí a gente começa com os camponeses sem terra, aqui no Brasil, um pouco antes de uma ação de ocupação de uma terra improdutiva. O Sebastião Salgado teve uma ligação com os sem terra, inclusive quando ocorreu o massacre de Eldorado dos Carajás. Ele e João Roberto Ripper, que vai passar aqui também, grande figura, grande humanista, um dos maiores fotógrafos brasileiros de todos os tempos, João Roberto Ripper, quando teve o massacre de Eldorado dos Carajás, foram direto para lá para cobrir aquele que foi o maior massacre que o Estado, a mando dos proprietários de terra, perpetrou na década de 90 contra um dos movimentos importantes do século no Brasil, que é o movimento dos trabalhadores que querem ter uma terra para plantar e alimentar o nosso povo. E aí eu já saio de um ponto para outro, que é o quê? Os trabalhadores que consertaram os poços de petróleo na guerra do Iraque, né? O Saddam Hussein, na guerra do Kuwait, né? Na primeira guerra do Golfo, incendiou os poços de petróleo. E como é que se apaga um poço de petróleo? Botando dinamite, meu amigo. Você tem oxigênio perto. Depois, o poço fica jorrando. E as pessoas se cobrem de petróleo. Foi um negócio insano, louco, né? Enfim, tem fotos fantásticas nesse livro sobre esses trabalhadores, né? Mas eu queria pegar essa sequência. Primeiro, uma siderúrgica na França. Em seguida, um estaleiro na Ucrânia, que é o estaleiro Lenin. Na Ucrânia, não, perdão, na Polônia, que é o estaleiro Lenin, à época chamado, que era um estaleiro na cidade de Gdansk, né? Depois, no estaleiro, lançando ao mar um navio, né? Ou seja, aquilo que era ferro bruto se torna chapa que é montada num navio, que depois é desmontado lá em Bangladesh, né?
Isso daí é uma das cadeias produtivas que o Sebastião Salgado consegue documentar. Tem outras várias. Você pode fazer interseções do livro, é como se fosse um RPG. É muito legal, é muito legal. Ou seja, em Trabalhadores, podemos ver imagens de todos os cantos do mundo, unidas por um conceito. Qual o conceito? O tema. O trabalho e os que trabalham. Há outras conexões, como o ciclo da vida de uma mercadoria, como, por exemplo, ali o metal, né, que gera o navio, que vai ao mar, que depois é desmontado. Né? Há muitos outros, há outros muitos. Quem tiver acesso, acho que deve ter em PDF, aí, achar, enfim. Mas está aí a dica. Desde Trabalhadores, Sebastião Salgado realiza reportagens de longuíssima duração, sempre articuladas por um tema bem realizado. Sem um tema, as milhares de imagens não teriam conexão ou talvez nem teriam sido feitas. Por exemplo, ele fez Trabalhadores. Logo em seguida, ele fez Êxodos, falando da migração dos povos. Né? Depois, ele fez Gênesis, falando dos animais que não os seres humanos. E hoje ele está fazendo Amazônia. Hoje, às 10 da noite, ele vai dar uma entrevista no Roda Viva e ele está em isolamento, né, em isolamento social, em distanciamento social, lá em Paris, né, na sua casa, aonde ele está editando as fotos da Amazônia. Ele já fotografou bastante, né? Estamos já no final da década, portanto, ele já deve ter feito grande parte da documentação. Ontem saiu uma reportagem de Folha Dupla na Folha de São Paulo, hoje conversando com o Fernando Rabelo. Quem não conhece o Fernando Rabelo, botar no Facebook o Fernando Rabelo, grande humanista, grande figura humana e principalmente um grande fotógrafo e editor. Ele tem mais de 40 mil seguidores nas redes e só posta foto para fazer uma crônica do mundo que vivemos. Vale muito a pena quem gosta de fotografia. E referenciando um tema, e aí tem uma piadinha. Para quem não conhece, esse é o Vanner Cessian. Ele fez o Chacrinha, né? Por que eu coloquei? Qualquer assunto, por mais novo que seja, pode ser abordado de uma maneira ou de outra com base que já foi feito, em algo já feito. A própria pandemia da Covid-19, algo inédito, tem paralelo na história. Qual é o paralelo? A gripe espanhola e a peste negra, bubônica, lá do século XIV. Ou seja, a produção de imagens sobre uma doença pandêmica, ela tem paralelo. A Covid-19 não. Portanto, fotografar a Covid-19, o que a gente faz? Vai às referências. E aí eu trago uma referência importante, que são duas imagens feitas no século XV sobre como a morte pode chegar, seja para o cara comum, seja para o rei. E são duas imagens feitas, uma na França e uma na Alemanha, né? Que é como a morte é comum. Cara, a Covid, eu entrei na live ouvindo você falando, cuidem-se, fiquem em casa, papapá. Quem não se cuidou, pegou Covid. Quem não se cuidou? O Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, entendeu? Não se cuidou. Um dos caras mais poderosos do mundo pegou Covid. O cara aqui da esquina pode pegar Covid também. Ou seja, a morte está aí para todo mundo. E essa imagem da morte estava presente muito nas pinturas lá do século XIV, que pandemia. Isso também. E o tratamento dos doentes também estava presente, seja lá atrás, seja aí, em 1918. Essa é uma imagem do Camp Funston, em Kansas, onde se registrou a primeira morte de gripe espanhola, que ela não se originou na Espanha. É bom se diga isso. A Espanha era o único país sem censura naquela época, porque estava em guerra. E a imprensa deixava, e o governo não deixava circular as notícias. Existem duas hipóteses para o surgimento da gripe espanhola. O primeiro, que foi nas trincheiras da Europa Ocidental, a segunda, que foi nos Estados Unidos. Né? Não se tem certeza disso, as duas hipóteses são plausíveis. Né?
E aí a gente pega policiais usando máscaras em Seattle, Estados Unidos, em 18. Depois, o encarregado de desinfetar os transportes públicos, né? Ou seja, também os... E essa imagem nós vamos ver hoje também, lá atrás, olha lá, um cara embarcar no bonde em São Francisco e não é admitido, porque não tem máscara. Acho que anteontem ou ontem, o uso de máscara se tornou obrigatório no Rio de Janeiro. Portanto, essa cena da esquerda, ela vai acontecer. Quem quiser fotografar, é só andar com o celular no bolso, meu amigo. E o carteiro, idem, né? Ou seja, inventa nada do zero. Não existe isso. A cultura é e transformação. Ferreira Goulart. E aí eu brinco que é o dilema de Chacrinha, que é o personagem criado pelo Stéphane Essercian. Na vida, nada se cria. Da TV, nada se cria. Tudo se copia. Ou seja, quando você for pensar um tema, resolva ele do ponto de vista intelectual. Pegue informações sobre, leia sobre, veja sobre, ouça sobre, e depois vá a campo fotografar. E saiba, as fotos não vão ser as primeiras nem as últimas. Elas vão ser parte desse legado da cultura humana, que desde que a gente inventou a escrita, a grafia em letras e agora a fotografia, você vai encontrar outras escritas sobre um determinado tema. E aí a gente vê, para o evento de abril do Coletivo Niterói Fotográfico, escolhemos o tema Clique a Vida, fotografia contra a pandemia, né? Para cada... Repetiu, perdão. Cada oficina traz uma possibilidade de desenvolver o tema. Qual foi a primeira? Nós fizemos uma com o Vander, que é o quê? Experimentações. O Vander está fazendo um trabalho que é misturar pessoas, no caso, negras e negros, que é porque ele quer pensar a questão étnico-racial associada à questão ambiental. Portanto, fusionar homem e natureza. Homem, que eu digo seres humanos, tá? Mulheres e homens. Ou seja... Vander Rocha, desculpa, Vitor, Vander Rocha, que esteve conosco aí, falando também sobre simbiose, fez uma super live aí conosco, expôs para o pessoal o simbiose, que deu oficina aí também com o Coletivo Niterói Fotográfico, sensacional, apresentou um pouco para a gente do trabalho dele aí. Não, e o trabalho dele muito legal, ele fez uma chamada pública sobre, né, ele colocou a questão da técnica de como fazer esse montagem, né, de fotomontagem, foi muito legal, né? E assim, eu fiquei maravilhado, cara, com o tema. E principalmente ele pegou referências, né? Qual é a primeira referência dele? Foi uma referência próxima. Alexandre Eckert, que é um cara, se não me engano, do Paraná, né, que faz fotomontagem a partir de fusão de várias imagens por meios digitais, né? Isso não é uma coisa que surgiu do nada. Isso tem uma história, que é, por exemplo, o El Lissitzky e o Rodchenko. Há outras figuras que fazem isso, como, por exemplo, o László Moholy-Nagy, pega o Man Ray também. A minha companheira usou essas referências para fazer a oficina como brincadeira de criança, né? Porque a fotomontagem ela também pode ser com colagem, ou seja, muito legal assim, esse uso de referências. E aí eu pego aí os sobrinhos da minha companheira, Clarissa Bottino, brincando na piscina num dia de quarentena. E relaciono com o Walter Firmo, que organiza um retrato de família. Hoje as famílias mais unidas. Quer queira, quer não, meu amigo. Quem tinha problema com a mãe, com o pai, com a avó, com todo mundo está tendo que resolver, cara, porque as pessoas estão confinadas. Não tem jeito, meu amigo. Cuide em casa, só saia para o extremamente necessário. E aí eu pego aí outras duas famílias, né? Uma
posando, que é o Cartola e a Dona Zica, para o Walter Firmo, e a outra que é o Fernando Rabelo, fotografando o seu pai, lendo jornal em casa. Para quem não conhece, é um fotógrafo que passou pelo JB, né, no final dos 80, começo dos 90, mas ele, com pouquinhos anos de idade, foi para a Bolívia, mas teve um golpe na Bolívia. Chegou no Chile, teve a sua primeira foto no Chile como uma foto de identificação num campo de refugiados da ONU, porque o pai dele foi um dos primeiros exilados da ditadura civil-militar, né? E com um golpe no Chile, o pai dele foi para a França, onde ele cresceu, né? E depois, em 79, retornou aonde desenvolveu uma trajetória de fotógrafo fantástico. No dia 29, na terça-feira, na quarta-feira, perdão, vamos ter um fotopapo ao vivo. Já está convidadíssimo, Nabuco, a participar junto com a gente, a mandar fotos para a nossa projeção, com o Fernando Rabelo e a Grace Rosa, com o tema Clique a Vida, Fotografia contra a Pandemia. Quando vou... Mas, enfim, o Fernando fotografando, eles dividem o mesmo apartamento, seu José Maria Rabelo tem 90 e tantos anos, e um cuidadinho de filho nunca cai mal, né, meu amigo? Né? E aí eu peguei essas aqui, da Clarissa, do Firmo de novo, do Fernando, para falar o quê? Da fotografia da vida privada, das pessoas próximas de você. Você pode fotografar com o celular, inclusive ajuda a desmontar a dureza de uma câmera, né? Logo em seguida, eu pego a ideia da morte lá de novo, do Ian Sheibub, né? Numa foto do Ian Sheibub, fotojornalista jovem, muito bom, grande figura, né? E também da Bruna Prado, da Images, né? Que faz um retrato dos novos brasileiros agora com máscara, que é um hábito que nós não tínhamos no Brasil, que era o uso de máscaras, né? E aí eu pego também o João Roberto Ripper, né? Que fotografa os trabalhadores com seus direitos. Ontem a galeria demitiu 400, meu amigo. A crise econômica, que já está no horizonte, né? A própria revista The Economist, né? E o Financial Times, Wall Journal, ou seja, nada de comunistas, tá? Estou falando de grandes veículos do capital financeiro, já pediam uma refundação do sistema capitalista, porque a crise já estava no horizonte. A Covid-19 precipitou essa crise. Portanto, a oração brutal do trabalho, sem regulamentação, sem carteira de trabalho, né, volta a ser uma realidade. Essa foto aí é de um senhor que me foge o nome, que foi libertado por uma ação da Federal do Ministério Público do Trabalho e que o João Roberto Ripper documentou. Este senhor ganhou a sua primeira carteira de trabalho depois de uma vida inteira de trabalho explorado. E aí a gente pegou essa referência, essas duas referências, Sheibub, o Ripper, para pensar a fotografia como documento humanista. A gente pegou outra referência, que perdão, aí tem uma foto do Ripper também, uma segunda, e aí a minha câmera desplugou, meu laptop está velho, vamos ver se ela vai voltar. Voltou, Nabuco. Pode me colocar aí de volta? Pode me colocar de volta. E aí nós temos a grande referência, que é Eugene Smith, que é um fotógrafo. Pô, bota menor, cara, bota menorzinho, eu sou feinho. O Eugene Smith é muito mais bonito. Enfim, essa foto aí que vocês estão vendo é uma foto feita no Japão, que é uma foto do ensaio chamado Minamata, que é um ensaio que o Smith produziu no pós-guerra. Eu não me recordo se foi década de 60, 70, mas ele foi contratado pela Associação de Vítimas de uma empresa de química, uma empresa química na terceira maior ilha japonesa ao sul, e que o mercúrio causou deformações em jovens em toda a ilha,
né? E a empresa simplesmente não queria parar de depositar mercúrio. Afinal, isso ia diminuir a lucratividade do trabalho. Vogel, desculpa te interromper, o Café apresentou bem assim, o trabalho do Eugene para a gente, contou a história aí da questão do todo o ensaio do Minamata. Sim. Se você quiser avançar, entendeu? Não, beleza, fica à vontade. Mas só fazer um parênteses, eu escolhi essa foto por isso. Fica à vontade. Porque essa foto aí, pode entrar, entra aí, Nabuco. Essa foto aí, ela tem um negócio que é muito legal, porque lá atrás eu usei uma pintura como referência, né? Mas principalmente a fotografia, a questão que ela quer dialogar com as outras línguas e usar elas como referência. No caso dessa fotografia, ela tem uma relação com a Pietà, que é uma escultura muito importante. Portanto, é fundamental pensar como que o Smith, ao compor essa foto, pensou uma referência da arte, das belas, né? Aí ele pega uma manifestação, né? E é isso, meus camaradas, meus amigos, meus irmãos. Em resumo, ao pensar um tema, busque pesquisar sobre ele, busque informações sobre ele e, principalmente, busque construir relações com o que já foi produzido. Ninguém cria nada do nada. A cultura é herança, é relação. Pense o seu tempo. Estamos com a chamada pública de fotos do Coletivo Niterói Fotográfico, com o que é a vida, fotografia contra a pandemia, aberta. Nabuco já confirmou que vai mandar entre 3 a 5 fotos. Todo mundo pode mandar 3 a 5 fotos. Quem tiver dúvida na hora de escolher, pode mandar até 10 fotos, que a gente ajuda na edição. Agora a gente também disponibiliza tratamento, caso alguém tenha alguma dificuldade e tal, né? Porque a nossa ideia não é reunir só os profissionalizados, mas reunir prioritariamente os cineastas da fotografia e os amadores da fotografia, sejam eles profissionalizados ou seja, para profissionalizar é você viver de fotografia, não é necessariamente você pensar a linguagem fotográfica e praticá-la. Tem muito amador muito melhor que muito profissional e tem muito profissional muito melhor que muito amador, né? E a nossa proposta é que o profissional seja um amador e que todo mundo que desejar ser um amador não necessariamente ser um profissional de fotografia. A nossa ideia é construir uma cultura da fotografia na sociedade niteroense. E esse termo cultura da fotografia é um termo que o Nabuco criou num dos nossos bons debates de ideias sobre o que fazer no movimento de fotografia. Te agradeço profundamente, Nabuco, por essa contribuição. Obrigado, meu camarada. De vez em quando eu acerto. Então, eu queria só complementar não complementar, fazer uma contribuição no sentido que, na verdade, falar sobre o papo hiperfocal. Uma linha desde quando era dica de... Putz. Tá mal cortado, vai voltar, calma. Eu estou te ouvindo. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, desde quando o papo hiperfocal ainda era o Dicas de Fotografia, a linha guia, desde o início, quando a gente dava só dicas, né? E mesmo quando passou a ser papo hiperfocal e começamos a falar sobre questões técnicas, a linha guia reflita sobre o que você quer fazer, o que você quer comunicar com a imagem que você quer fazer. E aí eu não queria te interromper, o Joe McNally, no livro dele, Diários da Luz Sublime, se eu não me engano. Eu estou ligado nesse livro. Eu não sei se é ele, esse é um outro que ele publicou, ele fica assim, quando ele vai fazer uma cobertura, vai fazer a foto de alguém, o tempo todo fica na cabeça dele, qual é a história? Qual é a história? Qual é a história que eu vou contar aqui? E é um pouco isso.
quando a gente vai fazer uma foto, a gente está contando uma história, ou narrando, ou inventando uma história, né? E aí são várias abordagens diferentes também. Há quem diga que a gente sempre inventa um pouco, ou inventa completamente, mas de qualquer maneira é uma história. Uma história diferente da maneira como os escritores, né, contam, mas a gente está contando uma situação, está contando uma história, falando de um fato, e é muito importante refletir o que nós queremos fazer, né? E aí você abordou num sentido mais amplo, na questão do tema, mas foi muito interessante sua apresentação, porque dialoga diretamente com a linha guia que nós viemos tendo aqui, que é isso, reflita, para além de técnica, pense na fotografia, pense o que você quer fazer e pense sobre você também, né? E aí, numa perspectiva pessoal, né, pense sobre o mundo, né, que você está fotografando e qual é o sentido da sua fotografia. Exato. Bem, eu gostaria de perguntar se o pessoal tem... Posso abrir para umas perguntas, Vogel? Acho que a gente à vontade, meu camarada. Gente, vocês têm pergunta aí para o Vogel? Vi aqui os comentários aqui. Rafa Braga, né? Aqui duas grandes figuras aqui que eu conheço, que são o Ricardo Vanessa Taliba, grande Fábio Café, né? Que eu usei uma foto dele aí para tatear o tema. O Ricardo Belial, sim. Quem não conhece, foi da geração F4, grande fotógrafo, tem um trabalho fantástico sobre jazz. Vai estar conosco dia 1º, Vogel. 21h30, show! Dia 1º, live com Ricardo Belial. Aqui a nossa amiga Lidiane Bar está falando com o Alexandre Eckert, né, que você citou, de Porto Alegre. Gente, tem umas questões aí para o Vogel. Senão, Vogel, eu vou pedir para você fazer as considerações, enquanto isso o pessoal vai animando para fazer perguntas. Então, meu camarada, a consideração mais importante é fotografe para manter a cara bem nesses tempos. Cara, eu vou confessar para vocês que eu estava num processo de mudança em Petrópolis, né? Meu pai faleceu em outubro passado, após uma longa luta contra o câncer, né? E foi muito difícil, porque ele acreditou na vida eterna, né? Ele acreditou nos mercadores dos tratamentos. E, por acaso, ele se tratava na clínica fundada pelo atual ministro da Saúde. E que no vídeo de venda da COI para a Mil, tem lá um dos diretores falando: a tecnologia é uma grande oportunidade de mercado. Né? Enfim, e o meu pai embarcou nessa, enfim, e conseguiu cumprir a missão dele aqui. E aí eu já estava morando aqui já desde o meio do ano passado, ajudando minha mãe e tal, né? E consegui consolidar esse processo de mudança para cá, criando um estúdio, comprando equipamento novo, né? Enfim, renovando as minhas ferramentas. Mas eu vim para Petrópolis, a coisa que mais foi difícil de fazer foi trazer os livros, porque eu não tinha uma... E eu adoro livro de fotografia, porque o livro de fotografia você saca, entendeu? Assim, rapidamente. Por exemplo, eu quase botei aqui no tema 2 caras que fotografam estudantes. O Milton Guran, num livro relançado recentemente, do Congresso da Bahia, e o Yatan Canabrava, no Pagode Russo. O Pagode Russo foi feito do aeroporto de Moscou à Praça Vermelha, quando eles foram para o Festival Internacional da Juventude dos Estudantes, né, que é um encontro internacional que, inclusive, eu já participei quando foi na Venezuela, o Fernando foi quando foi em Cuba. Enfim, é um encontro muito legal mesmo, assim, e que rende muita foto. Eu não era fotógrafo à época, eu fiz... E foi bem legal, né? E eu sentia falta dos livros. E eu consegui pegar alguns livros. Ou seja, comprem livros de fotografia dos grandes fotógrafos, como o Ricardo Belial, como o Fábio Café, como
do Nabuco, que cedo ou tarde vai publicar um livro, do Vitor, que não é tão bom fotógrafo, é um fanfarrão, mangueirense, mas também vai fazer um livro. Uma coisa não exclui a outra, Vitor. Você é fanfarrão, mas é um ótimo fotógrafo. Não... Obrigado. Enfim, publiquem fotolivros, meus amigos, minhas amigas. É importante organizar os trabalhos autorais. Eu tive uma experiência muito legal, que foi fotografar um sarau de poesia por mais de 10 anos, né? E disso saiu uma exposição, né? E foi uma dor de cabeça muito boa, porque eu vi 10 anos de fotografia sendo 2 vezes por semana. A gente só cancelou um Corujão, que foi quando teve enchente na cidade, quando caiu o Morro do Bumba, né? Foi a única vez que a gente cancelou, assim, que não vai dar para ter, porque a gente adiava. Então, imagina, 10 anos, 2 vezes por semana, chapa. Foto pra caceta. Foto é ideal, né? E aí, E aí eu tava conversando com um amigo meu, porque eu tenho milhares de fotos, blá, blá, blá. Eu falei, cara, antes de você ter milhares de fotos, você tem que ter uma coisa, que é uma ideia, um tema. E a partir desse tema, você decopa as suas imagens. Você sai de um monte de imagem, vai subindo para chegar num ponto. E esse ponto, você só chega se tiver um tema. Portanto, tenha um tema. Boa, Vogel. Muito bacana a sua colocação e muito esclarecedora, porque, você me perdoa, não estou querendo maldizê-lo, mas assim, o que você falou é um pouco óbvio, mas não é óbvio, nem um pouco. Sim. A gente não exercita isso, né? Parece que agora que você está falando, nossa, realmente faz todo sentido, mas a gente, no cotidiano, às vezes não, muitas vezes esquece completamente disso. Então, nesse sentido, a sua apresentação tem e o trabalho do coletivo, né, nesse sentido do desenvolvimento do tema, tem uma relevância para fotógrafos e fotógrafas amadores, né, e profissionais, ambos amantes da fotografia, incrível. Tem uma relevância muito, muito, muito grande, muito grande. Muito obrigado pela sua apresentação, foi sensacional você ter referenciado, né, no texto do Cartier-Bresson nas fotos de Sebastião Salgado. Não poderia ter escolhido melhores, né? Foi também... Culpa do Dante, né? Dante referencia a gente muito bem, né? Muito bem. Olha só o Vogel aí, exibindo o brinquedo novo. Nada! Meu brinquedo novo é a tuba, né? Eu tô fotografando, eu só faço live e toco tuba e faço serviços domésticos nessa. Cara, vou te falar. Quarentena. O grande negócio aqui, cara, dessa foto que eu fiz, podia ter sido feita com celular. Inclusive, eu estava fazendo melhor com celular. Que era... Eu gosto muito de política. Muita cobertura política já. Institucional, partidária, movimento social. Que nem você. E eu tô com saudade de ir pra rua, cara. E o bicho tá pegando, né, cara? O país está em ebulição. Quinta série chegou no poder e a quinta série rachou. Bobo, feio, mal, trouxa para um lado. Teve Você não soube me amar. Carvalho com o Nando Moura e a Sarah Winter, que viralizou. Assim, é um negócio fantástico. A série rachou. E eu comecei a fotografar, cara, essa turma batendo cabeça. Entendeu? E aí eu fiz umas fotos da coletiva do aproximando o celular assim, ó. Tá aqui o celular. Eu chego perto do celular e pá! Entendeu? E aí eu faço uma distorção. Posso até botar uma foto aí depois dos comentários. E, cara, eu comecei a fazer que nem fotógrafo de coletiva faz, que é sentar no chão e ficar disparando com as caras. Só que eu faço isso da TV. E aonde que eu tive essa ideia? Uma menção honrosa no WordPress Photo de 2015, se não me engano, que é de um cara que fotografou a tela do Google Street View, que é genial, entendeu? E o cara faz fotos das imagens.
Se hoje você quiser fazer foto de aglomerações, faça do Street View. Né? Tem aqui uma pergunta do Maia, eu acho. Então, eu ia... Ei, calma, Vogel, relaxa, respira. Deixa eu só pegar uma água, pelo amor de Deus, minha água acabou. Tá bom, ele vai pegar uma água, enquanto isso a gente vai lendo a pergunta aí do Wagner Maia. Pessoal, Wagner Maia está perguntando, grande Luiz Fernando Nabuco, excelente live, obrigado, Wagner. Tenho pensado muito na fotografia nos coletivos com horizontalidade. A pergunta que faço, vendo os trabalhos de Ripper, Salgado, entre outros, é como repensar a fronteira entre fotografia, trabalho e respeito ao fotografado, já que hoje a busca por vender e alcançar status está presente no mundo fotográfico. Realmente, você consegue ler aí? Quer que eu repita para ti? Não, consigo ler, eu já tinha lido já. Né? Tá bom. Essa questão do respeito ao fotografado é importante, né? E ela pode ser construída de várias maneiras. O Salgado constrói essa questão a partir de uma relação com os fotografados mais organizados, como o MST, por exemplo. No caso dos retirantes do Sahel, já é uma coisa mais né, meu amigo? Ele constrói a partir de um estudo sobre aquela realidade. Né? No meu caso, do Sarau de Poesia, eu passei a falar poesia. E as pessoas passaram a me ver como um poeta. E é até engraçado que me chama de poeta, quando na verdade eu não sou, eu sou dizedor de poesia. Né? Falo Drummond, falo Sérgio Vaz, falo Leminski, enfim. E a grande questão até é bom fotografar com celular, eu sempre defendo essa ideia de que fotografar com celular é invasivo muitas vezes. E é bom para começar uma relação, uma longa reportagem, não precisa começar necessariamente com o celular, mas a primeira sessão de fotos é sem vezes. Muitas vezes pode ser sem câmera. Pode ser batendo um papo com a pessoa, trocando uma ideia, entendeu? Eu preciso fazer um novo retrato de divulgação, por exemplo. Já contratei um fotógrafo que é um cara que eu conheci ano passado, que é o Júnior Franco, e, cara, só não fizemos por conta da pandemia. Tipo, é um cara que me conhece, eu penso, eu sei o que ele pensa, e eu tenho confiança técnica nele, a gente vai fazer legal. Tem agora a outra aí do Ricardo Beliel. Peraí, Vogel, calma. Respira, bebe a água, calma. Tá bom, olha só. Queria fazer um comentário também em relação a essa questão com o fotografado ou a fotografada. No estabelecimento dessa relação tem muito também o norte e o objetivo do trabalho, né? Que vai muito... Se você tem um objetivo meramente comercial ou de alcançar status, obviamente que a tua relação já vai partir de um pressuposto torto, digamos assim, ou não ideal, como a gente quiser chamar. Mas se você parte de um pressuposto respeitoso, né, no sentido de solidariedade, não de caridade, nem de perdi a palavra, aí a relação... De identidade. Não, de identidade, mas se você não usar... Nossa, Priscila me falou sobre isso ontem, mas enfim, eu perdi aqui a palavra. Sem instrumentalizar o fotografado. Sem ser condescendente, sem condescendência. É muito importante isso, não ser condescendente, porque às vezes a gente se coloca numa posição de condescendência com os fotografados, principalmente aquelas pessoas em situação mais precarizada, mais vulnerabilizada. Isso é uma coisa muito séria. E aí eu acho que já a partir desse pressuposto de respeito e solidariedade, já é um primeiro passo para uma relação mais humana e mais horizontal. E aí o Ricardo Beliel, agora sim, o Ricardo Beliel faz um comentário. Vogel, sobre as pandemias, lembremos das recentes ebola, AIDS, cólera, em termos globais, e até mesmo a dengue em nosso maltratado país. Todos eles tiveram boas e memoráveis coberturas fotográficas. Sim, claro. Comento ou você... Não, todo seu, contigo mesmo. Ele falou Vogel. Não, ele lembrou bem, e isso foi uma coisa que bateu muito pesado na minha cabeça, entendeu? Que foi, mas vou falar do ebola, da AIDS, entendeu? Aí eu fui buscar referência. E essa migração para o audiovisual, de divulgação da fotografia,
que é uma coisa que eu aprendi há pouco tempo com o cineasta que fez o Django, que fez o Silvio Tendler, o Caçadores da Alma, né? O coletivo literário fotográfico firmou uma parceria com a Ban Produtora para exibir os filmes do Silvio nos nossos eventos, né? Como material de apoio e como um material para levantar a bola dos temas. E tem muito tema, velho. Assim, é muito bom. Assim, Enfim. E aí eu fui pensar, eu tô pensando no YouTube, cara. Hoje eu tô viciado no Aviões e Música, né? Que é o de um ex-mecânico que tinha um blog, e o cara virou referência de aviação no país, entendeu? O Lito, o nome dele, Lito, né? Aviões e Música, sigam. E tem um outro que eu conhecia, mas não seguia, confesso, um pouco de preconceito, que é o Nerdologia. O Nerdologia tem dois muito importantes ali, que são as pessoas que produzem o conteúdo e apresentam, que é o Felipe Figueiredo, do Xadrez, e o Átila Yamarino. Aí eu mandei para o meu irmão, Vinícius, Tiquinho, dá uma olhada aqui nesse cara, nesse youtuber, aquele youtuber tal. Eu falei, Vinícius, vê o Lattes dele. O cara tem 3 PhDs. 3 PhDs. Em toda a formação em vírus. Ele descobriu, numa pesquisa dele, os nordestinos que moram em São Paulo, por conta da melhora econômica do Nordeste, estavam voltando para suas casas e estavam infectando as suas companheiras com um tipo de vírus da AIDS que circula entre as prostitutas de São Paulo. Por quê? Pela genética do vírus. E esse cara, lá no Nerdologia, ele usa a pandemia da peste e a pandemia da gripe espanhola. Por que ele não usa essas outras epidemias? Porque tem essa diferença. Eu concordo com o Ricardo que surgiram coberturas fantásticas. Eu acho, inclusive, a da AIDS, eu acho que poderia ser, acho que ela foi mais impactante que a da gripe espanhola. Porque a da gripe espanhola, a gente ainda não tinha passado pelo... Porque o Bresson, ele tem linguagem fotojornalística de uma maneira tão refinada, a gente sai da pintura, né? A gente consegue a independência frente à pintura e ao desenho e à gravura, né? A AIDS, ela já é coberta visualmente pela fotografia de maneira bem mais potente. E aí eu falei aqui da Pietà, do Smith, e Pietà, feita por um fotógrafo italiano que, na verdade, não foi foi feita por um americano, e esse fotógrafo italiano trabalhava na Benetton, era o chefe de marketing da Benetton, e usou essa temática da cobertura da AIDS em campanhas publicitárias da Benetton, porque a Benetton tinha uma política bem engajada, me foge o nome dele agora, o Dante dava uma aula fantástica sobre esse cara já foi no Roda Viva, tal. A do Ebola, a cobertura do Ebola é muito legal, eu gosto bastante. Ela só tem um problema, que é um negócio que eu aprendi quando eu fui para a África, que é o afropessimismo. Toda a cobertura... Oliviero Toscani, Beliel aqui já mandou. Oliviero Toscani é o fotógrafo que fez a foto, que agenciou a foto de um terminal de AIDS, né? Numa das campanhas da Benetton, né? Enfim. E aí, vou fechando sobre o Ebola. A cobertura do Ebola, ela é muito boa, ela não é ruim, ao contrário, ela é muito rica, porque os surtos de Ebola são epidêmicos, né? Eles são muito restritos, ou seja, assim, do ponto de vista epidemiológico. O primeiro outbreak, né, como eles chamam, o primeiro surto,
foi na Alemanha, levados para testes, né? E se espalhou ali pela cidade, foi controlado, porque o ebola ele passa pelos fluidos corporais, leite materno, saliva, excremento, sangue, enfim, né? E o ebola ele tem uma lógica de contaminação diferente do ar, assim como a AIDS também não passa pelo ar, né? E, inclusive, as campanhas de conscientização sobre a AIDS passam pela questão de você poder com a aidético. Isso foi uma conquista. O Beliel é da década de 70, ele viu a doença surgir, né? Era pejorativamente chamado, enfim, uma coisa nojenta, de câncer gay. Uma das populações que foi primeiramente atingidas foram os homens homossexuais, não foram as mulheres, né, homossexuais, homoafetivas, foram os homens. Portanto, a forma de transmissão ela tem muito a ver com como se propaga. Isso é uma epidemia, como é o ebola, ou é uma endemia, como é o caso da dengue. E aí a cobertura da dengue, eu confesso que eu não parei para analisar, porque tem aquele negócio, né? Quando o cachorro morde o dono, não é notícia. Mas quando o dono morde o cachorro, é notícia. Infelizmente, os surtos de dengue se tornaram algo comum. E a gente tem uma cobertura, mas ela não é tão sintetizada. Eu confesso, eu não fiz essa pesquisa. É uma pesquisa a se fazer. Pela recomendação, Beliel. Passa a bola para ti, Nabuco. Bem, pessoal, queria agradecer as contribuições. Se alguém tiver mais... Na verdade, a gente já está com o horário já estourando, né? Porque 22 horas temos aí a entrevista do Sebastião Salgado no Roda Viva. Exatamente. Agradecer a contribuição de todo mundo aí, do Wagner, do grande Ricardo Beliel, que vai estar conosco dia 1º de maio, às 21h30, falando sobre sua obra, seu trabalho, sobre sua vida, suas grandes coberturas. Obrigado, contribuição da Lidiane, do Fábio Café, da Vanessa Taliba, de todo mundo. Vanessinha, pô, grande parceira, grande amiga. Perdeu o medo de live. Ela fez aí a live. Eu vi. Foi sensacional. Foi maravilhoso. E, Vogel, te agradecer imensamente pelo trabalho que você teve de fazer essa apresentação para a gente, de dispor do seu tempo. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu querido. Como apresentou aí para o pessoal a questão do desenvolvimento do tema, a questão do tema em si. E desejo tudo de bom a você, a sua família, a todos que estão aí assistindo. A quem não está assistindo também, desejo tudo de bom. Fiquem bem, assistam o Sebastião Salgado às 22 horas no Roda Viva agora. E lembrando que voltamos, o Papo Hiperfocal volta dia 1º de maio, às 21h30, com ninguém menos do que Ricardo Beliel. Vai ser um tiração de onda, apagação de vaga. Posso só fazer o jabazinho de novo? Faça o jabá, por favor. Dia 29, às 19 horas, Fotopapo com Fernando Rabelo e Grace Rosa. Clique a vida, fotografia contra a pandemia. Já vou deixar aqui um spoiler. Fernando vai apresentar um ensaio inédito da pandemia. Nesses últimos dias. A Grace também vai apresentar ensaio dela e de alunos sobre. Mas o Fotopapo não tem foto. O Fotopapo é como que a fotografia muda a vida e a vida muda a fotografia. E ela é como se fosse o Barcelona jogando. Quarta-feira, 19 horas, no Facebook do Coletivo Niterói Fotográfico. Vogel, quando acabar a live, coloca nos comentários o link, tudo certinho, tá, pessoal? Vai estar lá nos comentários o link, vai ser no Facebook. O Vitor está perguntando onde vai ser. O Vitor Giorgi, vai ser no Facebook do Coletivo Niterói Fotográfico. Assim que terminar a live, assim que eu fechar aqui, porque... Aqui ele vai colocar nos comentários aí todo o link e todas as informações, tá, pessoal? Bem, muito obrigado, Vitor Vogel. Obrigado. Tudo de bom para vocês.
Vai colocar, Vanessa, pode deixar que vai colocar. Tá bom? Obrigado aí a todo mundo. Abraço de carinho sem ter fim. Fique em casa. Todos bom, beijo. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Em Té, tudo de bom, fique em casa.